De um trio de futuros MVPs, a pior time da liga, a campeão da NBA. O torcedor raiz do Oklahoma City Thunder viveu todas as emoções possíveis até finalmente ser recompensado com o time que ele tem hoje. Com uma equipe que já possuiu 2 MVPs, um quase na maioria dos playoffs que participaram, com a esperança do ano seguinte ser melhor e acabar vendo o auge da sua equipe ser desmanchada ao longo dos anos. Porém, o elenco do Thunder de 2025 é a prova que um time com uma boa administração e uma equipe competente para tomar as decisões fora de quadra ganha muito mais sacrificando alguns anos para reconstruir seu time desde a base do que sacrificando seu futuro tentando trazer o máximo de estrelas possíveis que eles conseguiram. Uma estratégia tão genial que claramente poderia ter vindo dos membros do canal, pois essas mentes brilhantes sabem que apoiando o Megamente a gravar vídeo aqui consegue ajudar não só esse canal como os próximos ecossistemas que estão por vir, ganhando dezenas de vantagens, além de ter a moral de dizer que a Shorelli não morreu de fome por causa deles. De 2008, quando o Supersonics virou o Thunder, já com Kevin Durant e draftando o Westbrook, até a pós-temporada de 2016, quando o Durant largou o Thunder justamente para se unir ao time que eliminou eles na final de conferência dos playoffs daquele ano, o Thunder foi para um total de 6 playoffs, 4 finais de conferência, 2 delas com James Harden inclusive, uma final da NBA, essa final também com James Harden no elenco, e desses 6 playoffs, 4 eles foram eliminados pelo time que seria campeão da edição. A cada ano que eles batiam na trave, sempre era acreditado que o próximo ano seria melhor. E quando o próximo ano chegava, eles batiam na trave de novo. Mas depois de bater na trave de novo, eles sempre acreditavam que o ano seguinte seria melhor, e esse ciclo infinitamente durante esse período. Inclusive, um canal já tem um vídeo sobre essa era do Thunder, que eles tiveram esse Big Three, quando eles estavam no topo, mas chegavam tão perto de conquistar as coisas e não conseguiam, que eu vou deixar pra vocês no final do vídeo, se vocês quiserem saber detalhes dessa parte. Mas depois dos torcedores do Thunder levarem um gigantesco golpe do Durant, ficou somente o Westbrook no time. E a partir daí que se inicia a primeira fase de rebuild do time. A primeira fase de rebuild do Thunder foi focada em reconstruir uma nova força em torno do Westbrook. Porém, o processo que não foi nada parecido que levou a rebuild desse time campeão. A primeira temporada, 2016-2017, o Westbrook estava praticamente sozinho. Nem o Serge Ibaka estava mais na equipe. Seu papel agora era ocupado pelo Domantas Sabonis, que ainda era novato, sem a metade da experiência que ele tem hoje em dia. Essa temporada seria uma demonstração do quanto o Westbrook consegue carregar na mochila, porque o time claramente seria carregado por ele. Que foi exatamente o que aconteceu, porém de um jeito muito mais positivo do que todo mundo pensava. Thunder conseguiu se classificar para os playoffs em 6º lugar, com Westbrook realmente carregando esse time, já que essa foi a primeira temporada que ele conquistou uma média de triplo-duplos, o primeiro desde o Oscar Robertson e o segundo na história da NBA, anotando 32 pontos, 11 rebotes e 10 assistências por partida, vencendo completamente merecido seu primeiro e único MVP nesse ano. Porém, o Thunder não era mais a superpotência que uma vez conseguiu levar o Warriors de 73 vitórias a uma série de todos os 7 jogos e uma final de conferência, já que no primeiro playoff do Westbrook sozinho, eles foram eliminados no primeiro round em 5 jogos pelo Houston Rockets do seu ex-companheiro James Harden. O Thunder viu que existia sim uma esperança, mas que não havia nenhum milagre. Então no ano seguinte, eles trouxeram mais 2 nomes gigantes da NBA, Carmelo Anthony e Paul George, formando o primeiro super trio do Thunder da era pós-Durant. Westbrook mais uma vez fez uma média de triplo-duplos, mais uma vez o Thunder se classificou para os playoffs, dessa vez em 4º da conferência, mas o Carmelo Anthony não era mais a super estrela que ele foi tanto em Denver quanto em Nova York, tendo a pior média de ponto, rebotes e assistências de toda a sua carreira no Thunder, ficando fora do time depois de mais uma eliminação no primeiro round dos playoffs, dessa vez contra o Utah Jazz, que na teoria não era para ser superior a esse trio, e o Paul George, mesmo estatisticamente tendo a melhor temporada da sua carreira no Thunder, levou mais um game winner na cara para adicionar à sua coleção, levando para outra eliminação também no primeiro round dos playoffs. Depois de 3 anos seguidos sendo eliminado no primeiro round dos playoffs, logo para um time que foi para 2 finais de conferência nos 3 anos anteriores, o Thunder decidiu iniciar uma nova rebuild, mas dessa vez começando do completo zero. Eles já tinham apostado em algumas peças, como o Darius Barley, que para vocês terem ideia, a página do Wikipedia dele nem aparece nas pesquisas, e em um jogador que não tinha sido draftado, chamado Lu Dort, que até então estava em um contrato two-way. Quando você pertence à equipe da NBA, mas na realidade você na prática é muito mais da equipe da G-League do time, que é a liga de desenvolvimento que os times
times da NBA mandam para os times deles na D-League para desenvolverem para a NBA. Mas o efeito borboleta começou mesmo em 10 de julho de 2019. Paul George seria mandado para o Clippers em troca de Danilo Gallinari e um jogador que tinha acabado de completar seu primeiro ano na NBA, Shai Gilgeous-Alexander, com suas humildes médias de 11 pontos por jogo, 3 assistências e 3 rebotes. E como se já não bastasse, o Thunder ainda recebeu mais 7 escolhas de draft. Porque acreditem ou não, crianças, houve uma época que Paul George era um grande jogador de basquete e não um grande podcaster. E por mais que essa tenha sido uma das trocas mais gigantescas da história, o início para a força que o Thunder é hoje, pouco se fala na troca que ocorreu 6 dias depois entre Chris Paul e Russell Westbrook, onde o Thunder não só fecharia seu ciclo com o Russell Westbrook e traria o mentor do Shai que iria ajudar ele começar esse exponencial que ele tem na carreira, como o Thunder também pegou mais 4 escolhas de primeiro round. No total, o Thunder mandou suas 2 estrelas embora para receber um veterano da NBA que está na lista do top 75, um garoto que só jogou um ano na NBA, mas que no futuro seria o líder da equipe, um cara que roda de rotação em rotação em todos os times da NBA e 11 escolhas de primeiro round. E eu ainda não entendo o que significa pique protegida, pique não protegida, swap, quando que o dono original pode ter a escolha de volta, quando não pode, aí o cara da troca, que é o dono dela, inclusive nem todos, os 100% das piques que foram conseguidas nesse processo ficaram com o Thunder mesmo, mas nessa troca o Thunder mandou 2 caras embora e recebeu uma escalação completa para outro time de basquete. Com um elenco completamente novo, iniciamos a rebuild que trouxe ao time que temos hoje. A escalação até agora era Chris Paul e Shai na armação, junto com Steve Adams, Danilo Gallinari e Terrence Ferguson embaixo, contando com jogadores na rotação como Lu Dort, Dennis Schroeder e Nerlens Noel. Era praticamente o terceiro novo time pós-era Durant. Provavelmente a melhor parte dessa primeira temporada da nova rebuild foi justamente a participação do Chris Paul no time, porque só nesse único ano o Thunder não só se classificou para os playoffs, depois de fechar a temporada como o quinto da conferência, quase ganhando do Rockets na primeira rodada, precisando de todos os 7 jogos pro Rockets conseguir eliminar esse time e avançar de round. Inclusive no quarto do jogo 6, o Chris Paul sozinho fez mais pontos do que o Westbrook e James Harden juntos. Como a mentoria e conhecimento que o Paul passou para o Shai foi completamente notável no jogo dele. Nessa temporada, o Shai quase dobrou sua média de pontos e dobrou sua média de rebotes. Inclusive, é a maior média até hoje que eu tô fazendo esse vídeo de toda a sua carreira em rebotes, jogando praticamente um quarto a mais por partida, anotando 19 pontos por jogo, 6 rebotes e 3 assistências por partida, em um total de 34 minutos em quadra, já aproveitando 47% dos arremessos, o que para um garoto armador que tá no segundo ano da NBA é absolutamente positivo. Para vocês terem ideia, o Chris Paul fez 18 pontos por jogo e 7 assistências por partida e foi nomeado o segundo time ideal da NBA. Foi após essa eliminação nos playoffs que eles eliminaram Billy Donovan e trouxeram um treinador com o nome mais difícil do mundo, Mark Daigneault, Mark, que é o atual treinador do time, foi treinador do time da D-League e foi assistente técnico do Thunder antes de ser o treinador, e também trocaram Chris Paul, Dennis Schroeder e Steve Adams. O único grande jogador que eles trouxeram para a próxima temporada foi o Al Horford vindo do 76ers. A terceira temporada do Shai seria a primeira onde ele assumiria 100% da ponta da liderança do time. Porém, ele só conseguiu fazer isso por 35 jogos, já que ele ficou fora do resto da temporada depois de uma lesão no pé. Junto com isso, o time teve uma derrota histórica em casa, perdendo uma partida de 57 pontos, e o Thunder decidiu tirar o Al Horford pro resto da temporada por ser velho, e eventualmente trocaram ele. O Thunder acabou como penúltimo da conferência, somente 22 vitórias, mostrando o peso que o Shai tinha em quadra e como essa equipe ainda estava despreparada para conseguir algo maior. Porém, foi justamente nesse fim de temporada de 2021 que as peças começaram a se encaixar, pois o Thunder não só tinha somado até o momento 18 piques de primeiro round que iam até 2027. Como no draft de 2021, eles escolheram 6 jogadores, um deles sendo inclusive o Josh Giddey, como também trocaram 3 de suas escolhas desse draft para obter mais piques ainda. Uma delas inclusive foi o Alperen Sengun, que é a estrela do Rockets hoje. Porém, se 2021 foi um ano ruim para o Thunder, em 2022 o Shai não só de novo ficou fora da temporada, de novo por um problema de lesão no pé,
pé, o Thunder conseguiu um recorde negativo de perderem um jogo de 73 pontos, depois de terem apanhado para o Grizzlies de 152 a 79, isso no ano seguinte de perderem de 57 pontos, como eles terminaram em 14º na conferência, ganhando só 24 jogos. Porém, a temporada anterior que eles ganharam 22, teve só 70 jogos. Essa que eles ganharam 24, teve 82. Então eles só ganharam 2 jogos a mais, mesmo tendo 12 partidas extras. Mas já que os astros se alinham para esse time todo ano, no draft de 2022, não só eles conseguiram a segunda escolha do draft, onde eles escolheram Chet Holmgren, como eles também escolheram Jalen Williams e Jalen Williams. Os dois têm nome muito idênticos. Eu não sei se eu pronunciei o segundo correto, mas o primeiro eu pronunciei. 3 jogadores que são do elenco atual do Thunder, além de também assinarem com Isaiah Joe, que também está no Thunder no momento. A temporada de 2023 prometia ser absolutamente promissora para o Thunder. Se o Chet não tivesse se lesionado num rachão pisando no pé do LeBron, ficando de fora da sua primeira temporada, que nem foi primeira temporada, porque ele nem chegou a pisar na NBA. Ele foi draftado, pegou numa pelada, apanhou do LeBron, nem apanhou, não lembro, enfim, e já ficou de fora. Nessa temporada, eles ficaram em 10º na conferência, porém ganharam 40 jogos. Por 2 vitórias, eles não vão para os playoffs direto sem pegar o play-in, mas foram eliminados no segundo jogo de play-in deles, perdendo para o Wolves justamente na partida que classificava o último lugar. Do lado bom, Shai entrou pela primeira vez na carreira na lista de candidatos a MVP, sendo nomeado também time ideal da NBA, fechando a temporada com 31 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. Jalen Williams perdeu o novato do ano só para o Paulo Banqueiro, e no play-in o Lu Dort jogou muito bem, fez metade de todas as suas cestas, quase 7 rebotes nas 2 partidas e 22 pontos por jogo, números que foram muito maiores do que sua média na temporada. Para 2024, o coração principal do elenco de 2025 já estava montado. Já tínhamos Shai, Chet, Jalen, Lu Dort, Jalen, Aaron Wiggins, Cason Wallace, que foi conseguido através de uma troca pelo Derek Lively, que foi a única escolha do Thunder no draft de 2023, Kenrich Williams e Isaiah Joe. Enquanto o Guirey teve o polêmico caso de ter se relacionado com uma garota de 16 anos, mesmo sendo bem maior de idade, que aí falando bem por cima desse caso, porque na época eu fiz vídeos no Insta e no TikTok, não fiz um baita vídeo no YouTube, nem pretendo me estender sobre esse tema, só tô dando contexto. O caso não deu em nada por falta de provas, inclusive os pais da garota não quiseram dar depoimento. No fim do dia é uma história completamente confusa e esquisita, principalmente levando em consideração que a Austrália é diferente dos Estados Unidos, e ele não foi condenado, mas foi o suficiente para a imagem dele na temporada e no Thunder também ter ficado um clima bem merda. O Thunder abriu a temporada com 23 vitórias e só 9 derrotas, foram o time mais novo da história a ficar em primeiro lugar da conferência, com um total de 57 vitórias. Shai de novo foi cotado para ser o MVP da temporada, tendo só pro Jokic, já que ele ficou em segundo lugar, e hoje em dia a história foi trocada, que coisa, não é mesmo? E foi nomeado para o time ideal da NBA. Chet ficou em segundo para novato do ano, já que esse segundo ano foi o primeiro que ele realmente jogou na NBA, perdendo para nada mais nada menos que o Wembanyama, e o Mark Daigneault Daigneault, o treinador, o Marquinho, venceu o treinador do ano. Nos playoffs, eles varreram Pelicans, sendo também o time mais novo a fazer isso, tanto ganhar uma série quanto varrer, e avançaram até o segundo round, onde eles pegaram Dallas Mavericks, ainda de Luka Doncic, que foi esse time que foi para as finais, mas perderam para o campeão Boston Celtics. Mas o segundo round era o resultado que o Thunder não ia há 8 anos, desde a saída do Durant do time, mostrando que esse time já tinha um calibre, já estava preparado para algo maior, e que depois de tanto processo, tanta rebuild, de tanta paciência, eles já estavam calibrados para disputar pelo título. Porém, todo esse resultado nem se compara à temporada de 2025, onde eles conquistaram 11 vitórias a mais, com o Thunder sendo o melhor time da NBA, com um total de 68 vitórias e só 14 derrotas. Para vocês entenderem o tamanho dessa força, eles foram o 7º time em toda a história da NBA a ganhar 68 jogos ou mais. E de todos os 6 times que entraram nessa lista antes deles, somente 2 não foram campeões, sendo um deles o 73-9 Warriors, que perdeu pra panela do LeBron. Eu nunca vou deixar vocês esquecerem isso. Shai, depois de bater tanto na trave, finalmente foi MVP da temporada, sendo de novo o time ideal com a maior média de pontos da sua carreira. Lu Dort foi nomeado para o time defensivo ideal e Sam Presti foi nomeado executivo do ano, até porque mais que merecido. Olha todo o processo que ele fez pra chegar onde chegou hoje. Um exemplo que times, sei lá, como o Phoenix Suns poderiam aprender. E diferente dos elencos
times fortíssimos da temporada, que são o melhor time da NBA, mas não representam a mesma força durante os playoffs, assim como foi o próprio Thunder nos playoffs de 2024, nos playoffs de 2025 já não seria exatamente assim. Eles varreram o Grizzlies, tiveram uma batalha contra o Nuggets, porém mais de uma vez ganharam de mais de 30 pontos contra eles. Aliás, que duelo entre os dois líderes da corrida pelo MVP, e passaram pelo Timberwolves sem nenhum esforço, sendo campeões da conferência, e o Shai ganhando seu primeiro MVP das finais de conferência, até pegarem um Pacers na final, que foi um time que foi desacreditado por muitos, com uma tara que eu diria até que meio tóxica em só ganhar perdendo. Impressionante como o Haliburton e companhia conseguem só vencer um jogo depois de apanharem muito. Inclusive aquela virada no primeiro jogo que fez, né, todo mundo rir da minha cara no Instagram. A única cesta daqueles 0.3 segundos finais foram os únicos 0.3 que o Pacers ganhou. Inclusive que mostrou como é que essa série não seria um passeio tão lindo quando foi pro Thunder no resto dessa conferência. Porém, mesmo com tantos tropeços, toda essa história e toda a paciência que o torcedor do Thunder teve que ter e fé no processo, o Thunder finalmente estava nas finais da NBA desde 2012. 13 anos sofridos para o torcedor, mas que finalmente estava se pagando. Porém, eu tô gravando esse vídeo no fim do jogo 5, não à toa, dessa vez eu estou de pijama por um motivo que não seja só preguiça e conforto, eu vou dormir daqui a pouco, minha cama tá exatamente aqui atrás. Mas se vocês estão vendo esse vídeo no primeiro sábado depois de o Thunder ser campeão, é porque lá no Instagram eu estava certo o tempo todo, e eu estou dizendo pra vocês que não o Thunder só vai ser campeão fora de casa, já que eu sempre acreditei no 4-2, como esse título com o Shai sendo MVP das finais, tô prevendo o futuro, representa o exemplo de como deve seguir os times da NBA agora em diante pro futuro. Apostas em super times sempre custaram o futuro dos elencos, e eu não tô falando nem do Suns. O Lakers fez isso mais de uma vez, principalmente com Kobe, mesmo com às vezes o Kobe dando certo, igual foi com o Shaq. O Heat apostou nisso, e pelo que eu lembro, foi a última vez que deu super certo, mas o Nets falhou. O Lakers chegou a falhar também, mesmo com o resultado positivo da bolha. O próprio Rockets, quando o Chris Paul foi pro time, ou quando o Westbrook foi pro time, não deu certo. E sendo essa primeira final, onde é a 7ª final consecutiva, que independente de quem ganhou na vida real, Thunder ou Pacers, é a 7ª final consecutiva, onde o vencedor não se repete, onde não temos uma dinastia, esse playoffs em específico mostra que a rebuild, focada em construir o seu elenco, o environment, né, o ambiente, com entrosamento, com peças para completarem a defesa, a rotação, meio que a fórmula do Popovich no Spurs, que deu muito certo, são muito mais valiosas do que gastar o futuro, gastar dinheiro, sacrificar o Suns até 2031 sem uma primeira pick nessa desgraça. É um sacrifício de um investimento a longo prazo, mas que pode dar um retorno muito mais sustentável do que apostar todas as suas fichas agora, que apostando agora pode dar muito certo com várias estrelas, mas custam muito mais o futuro do seu time. O Shai finalmente não tá só provando o seu valor, primeira temporada MVP, primeira temporada MVP das finais de conferência, e se for MVP das finais, que eu acredito que vai acontecer, entre uma lista que tem LeBron James, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, só os maiores, os mais tops da história da NBA, como também fica uma lição para todos os outros times, como esse time sacrificou não só anos da sua vida para fazer o trabalho de rebuild no beabá do jeito certo, desde o zero, com draft, com scout, trocando para ter novas picks, inclusive eles ainda têm mais umas, sei lá, 10 picks, esse time no futuro promete só ficar mais forte, sem gastar, sem torrar tanto dinheiro, tanta peça valiosa, tanto futuro do time, mesmo com a maior estrela deles saindo por conta própria, e a outra maior estrela sendo usada para conseguir mais escolhas pro futuro, tiveram um retorno melhor até que aquele elenco que muitos acreditavam que era um dos maiores da história, que inclusive era um super time. Mas não entra na minha discussão porque foi um super time feito por drafts. Mas imagina se fosse feito por trades, trocas e sacrificando o futuro. Olha como esse super trio, antes do trio atual que temos no Thunder, teria custado tanta coisa. O Thunder aqui não só provou o trabalho correto que as organizações têm que ter, como pode acreditar, eu tô falando aqui, eles vão ser a próxima dinastia da NBA, vai ser o próximo Warriors, vai ser o próximo Lakers, vai ser aquilo que não só os torcedores do Thunder, como os torcedores do Westbrook e do Durant, no auge dessa época, esperaram que aquele time fosse ser. Uma força imparável que seria derrotado pelos membros do meu canal, porque os membros do meu canal não só fazem todo esse ecossistema acontecer, como pelo valor de metade de uma água na NBA House. A água na NBA House estava R$10, trocando o cartão lá, você podia ganhar água, mas o cartão era 7, então mais barato que o consumo da maior evento para ver as finais da NBA no Brasil. Você apoia esse canal, faz mais vídeos como esse acontecer, me ajuda a me sustentar mesmo sem patrocinador nem nada, mesmo que eu perca o patrocinador no futuro ou seja cancelado, vocês estão aqui pititicos comigo, e a Chorelli vai falar alguma coisa agora. Se tu é duro, que não tem nem metade de uma água na NBA House, aí eu te entendo, porque aquela água lá é brincadeira. Você é obrigado a ativar o sininho do canal. Se você ainda não
ativou, ative. Se você não fez essa opção, é porque você não se inscreveu e você é obrigado a se inscrever, porque você tá aqui até agora, irmão. E eu sei que os caras que estão do meu lado têm a melhor autoestima do mundo, porque vocês são foda. Você não ia ser masoquista de ficar em algo que você não queria, com a liberdade de poder escolher todas as outras coisas. Não estamos falando sobre vídeo. Comente Super Choque se você ficou até aqui. Essa daí é ou pros originais, ou entregando a minha idade, porque, né, não existe mais TV Globinho. Eu sou da época da TV Globinho, vocês sabiam? E pra continuar seu dia, esse é o último vídeo de tela verde do canal. Um vídeo no mesmo formato, história, narração, edição do que esse daqui. E esse é um vídeo de opiniões, hot takes, comentários mesmo que eu posto durante a semana. Pra você que é mais próximo, gosta das minhas opiniões e gosta de ver também um negócio mais simples, mais, né, engajando com a galera. Muito obrigado que você ficou até aqui. Não esqueça de beber água, mesmo se ela valer R$10. Essa é a Chorelli. Tamo junto e falou.